As igrejas que tocam o som do céu. O missionário R.R. Soares também está na Maravilha. Estou seguindo a Jesus Cristo. Ouça todos os dias, às 10 da noite, o Show da Fé, com o missionário R.R. Soares. 89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Temas atuais: religião, comportamento, participação de pastores convidados e a sua opinião. Acompanhe de segunda a sexta, às 11 da manhã, Debate Maravilha, na 89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Olá, meus amigos da Rádio 89 Maravilha FM, eu sou o pastor Eloy e quero te convidar para todos os dias às 23 horas estarem comigo no programa Pode Crer, o culto diário das Assembleias de Deus em Minas Gerais, com muitos louvores, oração intercessória e pregação da palavra. Espero por você. Pode Crer, às 23 horas, na 89 Maravilha. Para começar os seus dias rompendo em fé, a Igreja Mundial do Poder de Deus apresenta, todos os dias, à meia-noite, o poder sobrenatural da fé. 89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Agora, na 89 Maravilha, Versículo da Hora, com Eduardo Cunha. A paz do Senhor Jesus. Provérbios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Que as bênçãos de Deus os alcancem nesta hora. A partir de agora, Debate Maravilha. Religião, comportamento e temas atuais em debate. Participe, dê a sua opinião. Está no ar, Debate Maravilha. Bom dia, bom dia, bom dia, gente feliz, que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida e a sua família. Maravilha Uberlândia na frequência de 89.7, diretamente dos nossos estúdios aqui do Edifício 2000, na Avenida Cesário Alvim 818, onde você sempre está convidada a tomar aquele café com a gente, ou até mesmo um chazinho de camomila com mel, nova especialidade do Júlio Neném, né? De todo jeito, você é muito bem-vindo por aqui, uma iniciativa do nosso querido coordenador Eduardo Cunha, que acreditou que pudesse haver uma rádio que toca o som do céu e que é de todas as igrejas. Esta é a Maravilha FM, espalhada por toda a grande Minas Gerais. Que bênção estar com vocês por aqui. Lembrando que a sua participação é sempre muito bem-vinda pelo 34 DDD 99765 8989 99765 8989. Nosso abraço aí pro pastor Sid Clay, acompanhando aqui a nossa programação. Falei que ia mandar um abraço para ele também, pastor Paulo Roberto, pastor Alexandre Faleiro, Deus abençoe também poderosamente a sua vida, a cantora Thalita Oliveira, que nos prestigiou já aqui ministrando. Um abraço aí à querida Manuela Domingos, psicóloga, né, sistêmica familiar, esteve aqui com a gente também, sempre acompanhando. Pastor Vanderlei, Deus abençoe o senhor. Bispo Robson, a sua sogra, a bispa também aí no Shopping Park, ligados aqui na nossa programação. Aquele nosso abraço muito especial ao pessoal da Alphaville Pizzaria, que sempre tem abençoado aqui com uma pizza pra gente poder sortear. Acho que tem gente que não gosta de pizza não, nós sorteamos aí, tem um pessoal que ainda não veio nem buscar o voucher, né? Deixa com nós, vamos comer essa pizza, né?
Alphaville Pizzaria, atendendo agora exclusivamente pelo delivery, viu? É ligar lá e pedir pelo 3305 4440, 3305 4440. Peça sua pizza na Alphaville Pizzaria. Que alegria estarmos aqui nessa segunda-feira, né, gente? Vem aí, jogo da seleção daqui a pouquinho. Júlio, você tá achando que vai ficar quanto aí o placar? 3x1. Olha, o Júlio aqui 3x1. Não, tem que fazer um bolão aqui, né? A Caliane falou o que ela tá achando que vai dar hoje aí no jogo? Não. Ela tava meio triste de manhã, não tá? Animou depois? Ela tomou seu café, acabou, né, Júlio? É isso aí, é o café do Júlio. Anima todo mundo. Com a gente hoje aqui na bancada, o presbítero Rodolfo, da igreja Tempo de Glória, ali do pastor Gilmar. Estive no culto deles ontem. Que culto abençoado. Um abraço ao pastor Gilmar e a todos os irmãos aí do Tempo de Glória, no grande bairro Canaã. Bem-vindo, presbítero Rodolfo. Ô, pastor, é um prazer estar aqui, né? É uma oportunidade no qual Deus nos dá, Deus nos concede de estar falando do amor de Cristo, falando desse Cristo que nos alcança, que nos transforma, que nos restaura. Porque a transformação, ela se dá não da gente mesmo, mas quando o Espírito Santo nos convence e toca no nosso coração, né? Glória a Deus. E é maravilhoso estar aqui, uma oportunidade única. Que maravilha, né? Debate Maravilha de hoje, a gente tem aí como tema falar um pouquinho sobre algumas coisas que acontecem no Brasil relacionadas às religiões, sincretismo religioso e afins, né? E a gente vai ter essa presença, tá com a presença aqui especial do presbítero Rodolfo, que ele tem um testemunho muito válido a ser compartilhado, como a profissão dele é caminhoneiro, então a gente nem sabia quando poderia ter essa oportunidade, então a gente deu um jeito de acelerar para hoje, para ter a presença dele aqui e ele poder compartilhar do que Deus fez na vida dele. Já estão participando com a gente aqui pelo 34997658989, a Dayara. Oi, Dayara, bom dia, que alegria ter por você por aqui. Vamos mandar aquele coração laranja para Dayara ligadinha aqui com a gente. Cadê os motoristas de aplicativo, gente? Tô sentindo falta de vocês hoje por aqui. Manda aquele abraço para nós. Tá com a gente aqui também. Cadê seu nome? O Felipe. Felipe, um abraço. Deus abençoe a sua vida, viu, meu querido? Obrigado pela sua participação. E todo mundo que tá ligadinho aqui com a gente. Daqui a pouco eu leio os outros recadinhos, as participações de vocês. Sempre são muito bem-vindas aqui com a gente. Rodolfo, presbítero Rodolfo, o senhor é aqui mesmo de Uberlândia? Sou, nasci e fui criado aqui em Uberlândia. Família toda cearense. Né? Todo mundo é cearense, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Da terrinha lá. Da terrinha. O povo veio pra cá muitos 30, 40 anos atrás. E aí eu nasci aqui em Uberlândia, mas o sangue é cearense. É cearense. Mas gosta das comidas do Ceará? Demais da conta. O cuscuz, o mucunzá. A buchada de bode. A rabada e por aí vai. Não é brincadeira. Meu pai é do interior lá do Ceará, de Tauá, cidadezinha lá, e pé de Novo Horizonte, interiorzão mesmo, né? E assim, é uma cultura muito rica, né? Tem uma diversidade muito grande ali, realmente. Muito bom. O Brasil é assim, né? O Brasil é uma mistura de várias etnias, de vários povos, isso que faz o Brasil um lugar tão abençoado. E o senhor, então, foi criado aqui em Uberlândia, e eu queria que o senhor tivesse liberdade para contar um pouquinho da sua história, né? Da sua infância, juventude, e como é que foi que o senhor teve essa experiência com o Senhor Jesus. Então, a minha avó, por parte de pai, ela sempre foi evangélica. Sempre foi temente ao Senhor, da Igreja Assembleia de Deus. E minha mãe, se casando com meu pai, ela começou a visitar a igreja evangélica também, né? E devido a isso eu cresci dentro de preceitos cristãos, né? Dentro da linhagem cristã. Por um certo período a gente foi para a Igreja Testemunha de Jeová, né? Mas a gente viu que não era aquilo que a gente tinha por entendimento, né? Não houve uma concordância bíblica quanto a isso. Alguns familiares estão na Testemunha de Jeová, mas outros estão na igreja evangélica. E eu cresci com a minha mãe me ensinando, minha mãe me doutrinando, minha mãe me educando nos caminhos do Senhor. Por um período ela se afastou também da igreja, né? E eu na minha adolescência também eu me afastei. E na infância foi um período assim meio que difícil, porque quando eu estava com 4 meses de nascido, o meu pai e minha mãe eles veio a se divorciar.
E meu pai foi embora. Foi embora. E minha mãe sozinha para criar eu e minha irmã. Entendi. Trabalhando de doméstica, trabalhou em motel e tudo, e criando a gente nessa dificuldade. Né? Mas, para honra e glória do Senhor Jesus, ela fez a parte dela como mãe. Entendi. E fez a parte que meu pai não fez como pai. Né? Não carrego nenhum tipo de mágoa, não carrego nenhum tipo de rancor do meu pai. Inclusive, o homem hoje é convertido, aceitou o Senhor Jesus também. Largou da cachaça. Seu pai e sua mãe, largou então, da são droga, vivos ainda? São vivos, são vivos. São vivos e... Meu pai mora no Ceará, né? Minha mãe mora aqui em Uberlândia também, inclusive. Mãe, se a senhora estiver vendo, um beijo Glória pra a Deus, senhora. né? Como é que ela Te amo. chama? Marilange. Irmã Marilange, aquele nosso abraço pra senhora. É. Que bênção. Bom demais. Aí meu pai arrepende demais dos erros da juventude, dos erros de não ter sido um bom pai e tudo, né? Mas não carrego nenhum tipo de mágoa, de ódio ou rancor, né? Do meu pai. Pelo contrário, sou muito feliz por ele ter encontrado o Senhor Jesus assim como Glória eu encontrei, a Deus, né? que bênção. Você conversa com ele, então? Converso com ele normal. Inclusive, esses dias ele ficou até meio emocionado que eu falei que amava ele. Aí ele, tipo assim, como que pode uma pessoa que eu não fui presente e tudo mais e não fui um bom pai e ele ainda falar que me ama? Né? Sim. Mas a gente não pode levar em conta o tempo de ignorância, porque se Cristo não leva o tempo de ignorância nosso, não leva em conta, né? Que fala lá no livro de Atos 16, se eu não me engano, que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, por que a gente vai levar em conta o tempo de ignorância das pessoas? Né? É verdade, né? Glória a Deus. E aí, como é que foi essa trajetória do senhor? Eu tenho até aqui o presbítero Rodolfo, está dizendo aqui, ó, presbítero Rodolfo, a sua liberdade é a maior prova da sua força. A Dayara que falou aqui. Glória a Deus. Dayara, ela congrega com nós lá. A Dayara é lá, da Templo de Glória. Glória a Deus, que benção. E como é que foi, assim, a história do senhor, né? Não tendo o pai, assim, presente, a sua mãe tendo que fazer tudo. O senhor começou a trabalhar cedo. O que acontece? Houve um período, quando eu tinha por volta dos meus 13 anos de idade, que a minha irmã começou a dar muito trabalho. Certo. Muito trabalho. Então, a atenção da minha mãe era mais voltada para o lado da minha irmã. Por quê? Porque minha irmã estava dando muito trabalho. E nesse tempo, acabou que eu fiquei meio que esquecido. Que eu era um jovem que eu nunca dei assim muito trabalho, sempre respeitei minha mãe e tudo. Não dava trabalho, era um menino tranquilo. Dava trabalho de menino normal, mas né? Nada exorbitante. E aí minha mãe conseguiu mandar a minha irmã para casa do meu pai. Só que dentro desse período, minha mãe começou a trabalhar em um trabalho que ela trabalhava à noite. E nesse tempo eu ficava sozinho em casa. Sem uma referência paterna ou materna em casa para te ensinar o que é certo e o que é errado, escuta isso, pai, escuta isso, mãe. Que isso é algo muito importante. Sem uma referência paterna ou materna dentro de um lar para ensinar o que é certo e o que é errado, há uma grande probabilidade do seu filho se perder. Há uma grande probabilidade. E eu não estava tendo essa referência, porque não tinha ninguém na minha casa. Eu ficava sozinho em casa. Não tinha minha mãe para me segurar dentro de casa, me explicando o que era certo e o que é errado. Não tinha meu pai, porque meu pai não morava nem aqui em Uberlândia. E não tinha ninguém para ficar comigo. Eu isso com 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, sempre sozinho em casa. Então, o que eu queria fazer, eu fazia. Se eu quisesse ir para um bar beber, eu bebia. Se eu quisesse ir para uma boate, eu ia. Se eu quisesse fazer isso, aquilo outro, eu fazia. Porque eu não tinha ninguém para me segurar, para me frear. E eu vivi dessa maneira por muitos anos na minha vida. Minha mãe me ensinando, minha mãe me educando, minha mãe me explicando, mas entrava no ouvido e saía para o outro. Porque a pior fase do homem e da mulher é na adolescência. Infelizmente, o cérebro está entrando em formação. E nesse período de formação, ele quer conhecer muitas coisas. Está curioso. Está curioso, está curioso. E todo conselho entra no ouvido e sai pelo outro, e o pai e a mãe é sempre o errado.
E era esse entendimento que eu tinha. Era essa linha de raciocínio que eu tinha. Eu preciso de conhecer, eu preciso de curtir isso, aquilo outro. Né? Inclusive, até com 14 anos eu me batizei. Eu me batizei na igreja evangélica e tudo. Fui caminhando no ministério e tudo mais. Belezinha, mas aí foi pouco tempo, coisa de 3, 4, 5, 6 meses. Eu me afastei novamente. Aí parece que é igual Jesus Cristo fala nos evangelhos, né? Que o primeiro estágio é o pior. O segundo estágio é pior que o primeiro estágio. Volta 7 vezes pior. Aí foi aí onde eu conheci a droga, comecei a cheirar cocaína, fumar maconha, bebia demais, cigarro. E fui mergulhando devagarzinho, né? Porque nunca é de uma vez, né? A gente acha que a gente tem um domínio do vício, tá controlando, mas ele foi começando a querer me dominar. E é isso que o vício faz, né? Você acha que tem controle dele, mas ele começa a te controlar. E do momento em que ele consegue te controlar, aí acabou. Não existe mais recurso. Só o sangue de Jesus, só Jesus Cristo mesmo, para te libertar. E quando o senhor estava afundado assim nos vícios, o senhor estava com quantos anos? Olha, eu comecei a usar droga de maneira assim aleatória, uma coisa mais esporádica, foi com 15 anos. 15 anos. 15 anos eu cheirava uma cocaínazinha, de vez em quando fumava maconha, eu bebia muito. A primeira vez que eu me embriaguei eu tinha 9 anos. Meu Deus. Eu tinha 9 anos. A primeira vez que eu embriaguei, muito novo, minha mãe me levou para um churrasco. Isso aí a gente estava morando em São Paulo. A gente morou um tempo em São Paulo por 3 anos. Eu fiquei lá dos 6 anos de idade até os 9. E minha mãe me levou num churrasco de uns amigos dela lá. E ela deu uma saidinha com a amiga dela para buscar uma outra pessoa. E eu fiquei no pé da churrasqueira lá com o cara assando a carne e ele com um copo de cerveja. Toda hora que ele distraía, eu ia lá e tomava um gole. Ele distraía, eu tomava um gole da cerveja. E aquilo ali eu gostei, né? Aí... começou por ali. Vira e mexe, eu gostava de tomar um golinho. Eu gostava de tomar um golinho. Tomava escondido da mãe e tudo mais, mas acabava que... Nossa, Deus. Que tomava um golinho. E eu parei, a hora que eu cessei o uso das drogas, foi dia 14 de março de 2011. 14 de março de 2011, eu estava com 20 anos. Aí, nesse período, eu já estava envolvido no crack. Nesse período, eu já tinha conhecido o crack. E foi algo, assim... Como que eu vou explicar? Foi algo meio que sem querer, né? Eu tinha saído daqui de Uberlândia, eu tinha ido embora para Birigui, interior de São Paulo, fugido. Daqui de Uberlândia, que tinha um traficante que estava querendo me matar, porque eu tinha pegado umas drogas para vender, uma cocaína para vender, e eu não vendi, eu cheirei tudo. Nossa. E aí eu estava devendo o traficante, Sim. Não tinha recurso, desempregado e tudo mais. E não existe perdão para essas coisas. Não. Aí eu peguei e vendi uma televisão velha que eu tinha, comprei uma passagem para Birigui e fui embora para Birigui. Nessa época, meu pai estava morando em Birigui, nessa cidade. E aí eu fiquei por lá, só que eu não morei com meu pai. Eu morei um tempo com a minha irmã, que já morava sozinha, não morava com meu pai também. E eu e minha irmã também não estava dando certo, porque eu era muito inconsequente. Minha irmã, nessa época, já tinha tomado juízo. Olha. Ela já tinha aceitado o Senhor Jesus, já estava na presença de Deus, e ela me aconselhando e tudo mais, mas eu estava perdido. Eu estava sem rumo, e eu achava que o meu rumo era a droga. Eu achava que o meu rumo era a prostituição. Eu achava que o rumo que me completava era esse tipo de coisa, era o pecado. Mas o pecado não nos completa, o pecado ele nos mata, né? Sei lá, o salário do pecado é a morte. E dentro desse contexto, eu fiquei por um tempo lá e voltei para cá, para Uberlândia. E aí minha mãe já tinha comprado uma casa lá no bairro Jardim Célia, isso em 2010. E tinha um vizinho meu que fumava crack lá da minha mãe. E aí uma vez ele fumando lá, enrolado no cigarro, que chama mesclado. O crack no cigarro, bolado, igual maconha. E o vento ele estava jogando para cima, e eu estava por lá debaixo dele.
E ele dando uns tragos lá, eu achei que era maconha. Ele pegou e falou, quer dar umas bolas aí? No linguajar, Sim. né? Aí eu falei, deixa eu dar umas bolas aí. Aí a hora que eu dei umas bolas, eu senti um gostinho e vi que não era maconha. E o gostinho era bom. Porque a droga não é bom, a droga não é ruim. Diz que essa droga ela tem uma capacidade de viciar muito rápido por causa disso, né? É um efeito muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. A cocaína, o crack, os estudiosos vão dizer que o crack ele é 10 vezes mais potente na questão, vamos dizer assim, numa linguagem mais fácil de entender. A lombra, aquele momento de loucura, é 10 vezes mais potente que o da cocaína. Porém, o efeito dele é mais curto. A hora que você dá uma tragada no crack, é por volta de 10, 15 segundos, aquele estopim louco. Aí depois ele dá aquela caída. Só que aí é onde vem a instiga, porque você quer sentir aquilo mais, de né? novo. Você quer sentir aquilo de novo. Aí você vende celular, você vende carro, você vende calçado, você vende o que você tiver na frente, você vende. Se você não tiver, você vai roubar. Mas você quer sentir aquela sensação de novo. E o seu corpo pede, você vira escravo daquilo. Certo. Né? Por isso que tanta gente que vicia em crack fica da maneira que a gente vê na rua. Porque infelizmente, né? escraviza. A maconha, a pessoa consegue ter uma certa vida pessoal. A cocaína, dependendo ainda, a pessoa consegue ter. O álcool também, dependendo, consegue ter. Mas o crack, a pessoa não consegue. Não consegue, né? Não tem como ter consegue. vida social. Né? Não consegue ter vida social. E a gente vê aqui na cidade, pelo menos de Uberlândia também, que isso virou realmente uma praga, né? A gente vê muita gente andando na rua. Tem lugares aqui que tá muito pesado realmente, né? Tá muito pesado, muito pesado. E aí você, sem querer, experimenta e a partir daí você já se torna dependente. A partir dali eu não queria outra droga. Só isso. Só o crack. Eu queria só o crack, só o crack. O crack, assim, vamos dizer, para quem já usou sabe, né? Eu vou falar dessa maneira, mas é um efeito maravilhoso. É um efeito maravilhoso. Coloca na sua mente uma sensação que você já teve, ou às vezes você tem na sua vida, que agrada a sua carne. De uma maneira assim que te deixa maravilhado. O crack é mais. Entendi. A onda que ele te dá é mais. Por isso que escraviza tanto. Tanto, né? Por isso que escraviza tanto. Então, ele é muito parecido realmente com o pecado, né? Que o pecado também ele é bom, né? Na hora que você está praticando, que você está vivendo, o problema é a consequência, A né? consequência que ele te traz. O preço que vai ser cobrado é muito alto. Olha, tem uma canção, que é um rap, que fala do Tiagão, que o refrão dele é assim: o diabo te prometeu, mas você nem percebeu que ele te afastou de Deus. E essa frase, ela é a frase mais... O diabo não, perdão, o pecado. Ah, tá. O pecado te prometeu, mas você nem percebeu que ele te afastou de Deus. Porque o pecado, ele vai te trazer um sentimento agradável momentâneo. Sim. Mas depois que você tem esse sentimento agradável momentâneo, e a sua mente cai em si, você vai ver a burrada que você fez. De ter se entregado ao desejo da carne e ao desejo do pecado. Porque ele te promete o prazer, mas ele não te promete, mas ele não te fala da consequência que aquele prazer vai te dar. É verdade. Ele não te fala. Verdade. A irmã Aurora Tereza está participando aqui, o senhor conhece ela também? Conheço, da IPTG também. Ela está falando que está ouvindo aqui nesse momento. Testemunho é forte do presbítero Rodolfo, glória a Deus. A Igreja Tempo de Glória é a melhor igreja de Uberlândia. Eu amo essa igreja e glória a Deus. Oh, glória. Abraço para a senhora, viu? Irmã Aurora Tereza, mandamos um coração laranja aí para a senhora. Que bênção, hein? Olha, presbítero, tem até uma pergunta aqui. Daqui a pouco eu vou te fazer ela, que eu acho que vai estar aqui na sequência. Vamos voltar só um pouquinho para a gente continuar na sua história. Nesse tempo que o senhor estava na dependência do crack, o senhor ainda estava morando com a sua mãe, né? Tá. O senhor chegou a vender coisas em casa e tudo? Passou essa fase? Não, vender... Como é que foi isso? Vender, eu nunca cheguei a vender. Nunca cheguei a pôr a mão em nada da minha mãe. Nada.
Mas tem algo que eu fiz uma vez, que eu me arrependo até hoje. Se minha mãe estiver vendo, agora que ela vai ficar sabendo. Ela não tá sabendo, não? Meu Deus, vai revelar. Eu nunca contei, eu tenho vergonha disso. Sim. Que uma vez ela deixou separado um dinheiro do dízimo. Pra ela pagar dar o dízimo na igreja. E eu sabia onde é que ela guardava o dinheiro. E eu, naquela estiga louca pra usar droga, eu não peguei o dinheiro todo do dízimo. Mas eu fui lá e peguei R$20 do dízimo dela pra usar droga. Pra usar droga. Ela não sabe. Ela me perguntou desse dinheiro, com certeza ela desconfiou de mim. Ela falou, Rodolfo, tá faltando R$20 aqui. Cadê esse dinheiro? Não sei não. Não sei não, mas eu tinha pegado pra usar droga. A única coisa que eu peguei, eu glorifico o Senhor pela minha mãe. Certo. Porque a minha mãe foi uma pessoa muito forte, foi uma pessoa muito guerreira. Foi uma mãe que ensinou. Porque no momento em que eu estava mais desesperado, já pensando em dar cabo da vida por causa que eu não estava aguentando mais a droga, foi aquilo que ela me orientou, foi aquilo que ela me ensinou através do Espírito Santo que me fez ter uma mudança de chave na minha vida. Foi isso que pelo fato da instrução da minha mãe, que teve a mudança de chave na minha vida. Eu falei, eu preciso de largar isso. E eu tava matando a minha mãe, eu tava matando. O senhor fala, tipo, a semente que ela tinha plantado aí dentro que despertou. Que despertou. Glória a Deus. A semente. Né? Essa semente. Glória a Deus. Aí quando o senhor chegou nessa fase aí, o senhor já estava tipo bem no fundo do poço? Bem no fundo. Eu não tinha roupa já andando na rua? Andando na rua. Teve um tempo que eu fiquei 10 dias sumido de casa. 10 dias? 10 dias. Foi no Natal, nas vésperas do Natal de 2010. Eu saí de casa, mais um amigo meu, já tinha pegado até minhas roupas. Eu falei, não, mãe, eu não vou morar aqui mais não, que eu não aguento te dar trabalho mais não. Tava dando trabalho, porque pra quem, você que ainda é usuário e porventura tá assistindo isso, você sabe do que eu tô falando, você vai se identificar. Pra quem usa droga, depois que você desanda a noite inteira usando, você não sabe onde colocar a cara para voltar para dentro de casa. Porque te dá uma vergonha tão grande, te dá um desgosto tão grande, te dá uma depressão tão grande. Porque o vício, ele nos escraviza. E aí Paulo fala na carta aos Romanos, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Por causa da escravidão, do pecado, da maldita droga. E era isso que eu ficava. Aí eu falei, não, vou sair de casa, porque eu não dou conta de largar das drogas. E eu não aguento mais ver o sofrimento da minha mãe. Eu chegar em casa, drogado, doidão de droga, e olhar pra ela e ela chorando. Por causa da droga. Então, eu preferi sair de casa. Aí eu saí de casa, fiquei lá pelo bairro Morumbi, uns 10 dias, na casa de uma mulher lá, esse amigo meu, e eu, na casa dessa mulher. Mas aí depois eu peguei e voltei pra casa. Voltei. Mas eu fiquei uns 10 dias pra lá. E ela sem ter notícias minhas. É interessante o senhor falar isso, porque realmente tem essa, vamos chamar de uma ressaca moral, ao peso da consciência, né, de saber que está fazendo mal para a mãe, para a família, mas de alguma maneira não conseguir sair disso, né? Porque parece ser muito mais forte do que a própria vontade da pessoa, né? A própria vontade. Eu costumo falar, porque lá na Casa Socorro, né? Na comunidade terapêutica, tem um tempo que eu vou lá, até peço perdão, pastor Gilmar, eu tô falho demais, né? Nossa, tem tempo que eu não vou. Tem muito tempo. Rapaz, e que projeto bem organizado, né? Muito bem organizado. Eu fui lá visitar, tudo muito limpinho, cada um com as suas atividades, né? E a gente percebe do pastor Gilmar aquele amor, aquele carinho, né? Aquele amor. E o que eu acho engraçado é que tem gente que acha que tem que ter um pré-requisito, né? A pessoa tem que ser ex-usuária de droga para poder abrir uma comunidade terapêutica. E eu conheço ele, conheço também o pastor Onésimo, né? Que também nunca usou droga. Nenhum dos dois, nem álcool, nem bebida alcoólica nunca bebeu. Mas Deus traz o chamado, Deus toca no coração e faz e pronto, e acabou. Né? Verdade. É desse jeito. E aí eu costumo falar para os meninos lá que quando a gente está escravizado na droga, a gente está dentro de um círculo. E dentro desse círculo,
a gente não consegue ver nenhuma porta, nenhuma janela, nem nada que a gente consiga sair. Entendi. Eu consigo mapear isso, imaginar isso na minha mente, que a gente não consegue sair desse ciclo. A gente procura caminhos, rotas para poder sair e não consegue. E aí quando a gente se encontra com Jesus, Cristo, aquele ciclo que estava fechado, ele consegue se abrir. E o momento que ele se abre, a gente sai daquele círculo. E se encontra com Jesus. Glória a Deus. É essa visão que eu tenho, né? Essa visão. É a janela que abre de cima, né? É a janela que abre. Glória a Deus. E assim, como é que foi isso? O senhor voltou depois desses 10 dias para casa, o senhor continuava ali, no caso, no vício, aí o senhor precisou se internar, como é que foi esse processo? Até então, a minha mãe não sabia, quando eu fiquei esses 10 dias fora, até então ela não sabia que o meu problema era crack. Ela sabia que era droga, ela mas não sabia que qual. era droga, mas ela não sabia qual que era. Na cabeça dela era maconha. Entendi. É maconha, era só maconha. E aí, quando eu cheguei, nesse dia, foi que eu assumi pra ela. Eu falei, mãe, o negócio é mais embaixo. Meu Deus. O trem é mais estreito. Ela, o que é? Eu falei, é crack. Essa mulher desesperou. Sim. Porque a sociedade, ela coloca algo que quem viciou no crack já era. Sim. Né? É a quem fala que a gente sempre no ouve. Crack, acabou. Não tem cura, não se liberta. Mas o que acontece? Eu falo por experiência. Não existe vício que não tenha cura. Na verdade, desculpa, eu vou reformular. Tá. Não existe vício que tenha cura. Todo vício, ele não tem cura. Sim. Ele tem um tratamento, independente do uso. Sim. É álcool, é maconha, é cocaína, é crack, é pornografia, é jogatina... É qualquer tipo de vício que tem, ele não tem cura. Se a gente não vigia e não usa os pré-requisitos para a gente ficar de pé, vira e mexe, a gente vai cair nesse vício. A diferença é que o crack, ele te destrói mais. O crack, ele te judia mais. O crack, ele te fere mais, ele te machuca mais. Você pode olhar uma pessoa que usa crack 20 anos e uma pessoa que tem o vício, vamos dizer... na cocaína, há 5 anos. A pessoa que usa crack há 5 anos e uma pessoa que usa cocaína há 5 anos. Coloca eles um do lado do outro, você vai ver quem é que está mais judiado. Fisicamente. A pessoa que usa crack. O crack, ele destrói mais a pessoa. Entendi. Ele destrói mais. Entendi. Mas a questão do vício, ela é igual. Seja a jogatina, a gente vê agora muito aí a publicidade das bets, né? Bets. E a gente sabe que tem muito pai de família quebrado por conta disso. E é um vício também, como a dependência química também é um vício. E a ideia, para a libertação disso, é a mesma coisa. É vencer o gigante todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia, diariamente. É igual quando a gente fala na questão de dependência química, fala adicto, né? O adicto, ele nunca vai deixar de ser adicto, ele vai ser sempre adicto. Ele nunca vai deixar. Diariamente. É igual no Alcoólicos Anônimos ou no NA, né? Que é os Narcóticos Anônimos. Eles vão dizer, só por hoje. Entendi. Ou seja, tô limpo só por hoje. Amanhã é um outro dia que ele tem que lutar para ficar limpo de novo. Eu converso assim com muitos homens e eu vejo essa questão também na área da pornografia. A pornografia é a mesma coisa, é todo dia aquela batalha. Se ele der bobeira, ele cai naquele dia e desanda, né? E desanda. Não importa o vício, porque todo vício, eu não vou me lembrar agora, se eu não me engano, é em Tiago, que fala que a gente nunca é tentado por Deus. Porque o Deus nunca tenta ninguém. Tiago mesmo. A gente é tentado o quê? Pelas nossas próprias cobiças, pelas nossas próprias paixões. Entendeu? E Deus, ele vai dizer também, e a Bíblia também vai dizer, se eu não me engano, também é lá em Tiago, né, que Deus, ele sempre prepara o escape para a gente não cair. Deus, ele sempre prepara. Se a gente está perto de cair, e tudo mais, porque vai dizer também que não sobreveio sobre vós tentação que não é humana. Então, toda tentação, ela é humana, ela é da carne. Então, ela não é sobrenatural, ela é natural. Então,
Se ela é natural, tem como a gente brigar contra ela. Porque quando ela é sobrenatural, aí não tem jeito. Aí é só por Cristo. É só pelo nome de Jesus. Mas quando ela é natural, tem como a gente brigar. Mas a gente briga no espiritual. Como, Rodolfo? Jejum, oração, usando as armas espirituais, as ferramentas espirituais que tem lá em Efésios capítulo 6, revestindo de toda a armadura espiritual. Ah, mas lá no texto vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Mas espera aí, vamos lá. Toda batalha, ela exige ferramentas. Toda luta. Então, se eu estou com desejo de me masturbar, porque isso é um pecado que é pouco falado. Isso é um pecado que é pouco tratado. Então, se eu estou com desejo de me masturbar, eu estou em casa sozinho. Então, isso aí para uma pessoa que está em casa sozinha e ela está com o desejo de masturbar, isso aí é o quê? É um prato cheio para ela cair. No desejo da carne e da masturbação. A mente vazia, né? A mente vazia. Então, o que essa pessoa pode fazer? Dobra o joelho no chão, vai orar, liga a televisão no YouTube, vê pregação, vê louvores e por aí vai, pega uma Bíblia, vai ler as histórias bíblicas, vai ler a palavra de Deus. Eu te garanto que o desejo de se masturbar vai passar. Vai passar. Nesse dia. E amanhã? Amanhã ele pode vir de novo. E que jeito que você vai combater? Do mesmo jeito que você combateu no dia anterior. Os modos operantes não vai mudar. Continua no mesmo modo operante. Brigando contra a carne, se alimentando do Espírito. Jesus disse em Mateus 6,34, né? Que basta a cada dia o seu próprio mal. Então a gente sabe que todo dia vai ter o seu desafio. Vai ter. Todo dia. A irmã, inclusive, a Dayara, ela perguntou, né, sobre qual conselho o senhor daria para quem está usando droga e qual o motivo que o senhor acha que as pessoas correm tanto por vício. Acredito que o senhor já até respondeu aí dentro dessa colocação. Mas o processo de libertação do senhor, como que foi? O senhor precisou ser internado? Foi só na igreja, assim? Como que foi? Porque eu já vi testemunho de gente, e já recebeu o pastor Robson aqui, por exemplo, ele não internou. Ele só de ir à igreja, ele libertou do vício indo. Então, cada processo cada pessoa é uma realidade. Eu costumo falar, e creio que o senhor vai concordar comigo, pastor Carlos, que Deus ele trabalha na vida de cada um de uma maneira. Sim, é verdade. Né? Cada um é Deus, cada um. Eu conheço pessoas também que conseguiram se libertar do vício das drogas sem precisar de internação. No meu caso, eu precisei. Sim. E foi algo muito interessante, porque no dia 11 de março de 2011 foi a data que eu me internei. Eu começo a contar a minha libertação a partir do dia que eu internei. Certo. Né? Mas no dia anterior, no dia 10, que, se eu não me engano, tinha dado num domingo, eu saí de casa com o intuito de soltar pipa. Eu gostava demais de soltar pipa. Até depois de velho. Até hoje eu gosto. Aí saí com esse intuito. Peguei a pipa, coloquei no ombro, peguei a linha, montei na bicicleta e saí. Minha mãe, onde você vai, Rodolfo? Falei, vou soltar a pipa. Demora não, tá bom. Só que eu tava com R$10 no bolso. Aí eu peguei, soltando a pipa lá, passou o traficante na rua de bicicleta. Aí eu falei, fulano, tem aí? Tem. Quanto você quer? Eu falei, me dá R$10 aí. Paguei, eu tava com cigarro ali, eu bolei um tal do mesclado, que é a pedra misturada no cigarro. E ali eu já fumei. Ali na mesma hora deu aquela ativada. Peguei, dei a pipa pro menino lá, montei na bicicleta, fui pro Canaã. Nisso eu tava morando no Jardim Célia. Montei na bicicleta, fui pro bairro Canaã. Ali, a bicicleta já virou droga também. Meu Deus, nossa. Aí o traficante lá do Canaã tava reformando a casa dele. E ele falou, o que vocês trouxerem de material de construção, vocês podem trazer, tava eu e um outro rapaz, vocês podem trazer que Nós troca. nós troca em droga.
E nisso aí eu tinha saído de casa, eram umas 3 horas da tarde. E eu saí e virei à noite. Entrando em obra no bairro Canaã, roubando saco de cimento, saco de cal, isso, aquilo, e levando pra biqueira. Meu Deus. A noite inteira. E a hora que deu por volta de umas 8 horas da manhã, eu falei, eu vou embora pra casa. Aí tava indo embora pra casa, aí muito sono, muito cansado, parei numa obra abandonada, numa casa abandonada, inclusive por coincidência, tem um loteamentozinho lá no bairro Canaã, que chama Jardim Vica. E esse loteamentozinho é onde eu moro hoje. E uma das casas que eu dormi, que estava lá em construção e não tinha chegado ninguém para mexer, do setorzinho de casa que eu moro. Engraçado, né? Olha isso. Aí, beleza, aí eu peguei e dormi ali mais ou menos 1 hora e tava indo embora para casa, parei na padaria, pedi um pão, eles me deram um pão, fui embora mastigando esse pão, aí ali foi a hora que teve a virada de chave. Foi naquele momento, eu andando na Avenida Aldo Borges Leão ali, saindo do Canaã, indo pro Jardim Célia, porque a gente tem um hábito de falar que a gente teve um encontro com Jesus. A gente tem esse hábito, eu não tô falando que é errado, né? Mas eu penso diferente, eu penso que foi Jesus que me encontrou. Oh, glória a Deus. Sabe por quê? Porque não é Jesus que está perdido. Então não tem como eu encontrar Jesus, porque ele não está perdido. Quem estava perdido era eu. Sim. Então foi ele que me encontrou. Não foi eu que encontrei ele. E eu indo embora e o Espírito Santo de Deus começou a falar. Rodolfo, o que você está fazendo da sua vida? Rodolfo, você é um cara que foi criado dentro de preceito cristão. Você está fazendo coisas que é totalmente fora daquilo que você foi criado, totalmente fora do seu caráter, que você é uma pessoa que você tem caráter, você é um cara honesto e trabalhador, e você está fazendo tudo fora daquilo que você foi doutrinado e educado para fazer. Porque até então eu não era muito de roubar. Não vou falar que eu não roubava, né? Mas eu não era de roubar. Eu fazia mais mal, era a mim mesmo. E nessa noite eu roubei demais. E eu falei, onde eu tô chegando? E aí eu peguei e falei, eu vou internar. Aí eu vou falar, pode falar o nome da casa terapêutica que eu internei? Pode falar. E aí, lá perto da casa da minha mãe, tinha a comunidade terapêutica lá, né? A CEAME. CEAME Reabilitação, CEAME. que é conhecida, referência em Uberlândia, demais, né? E bênção demais, E bênção demais. É lá que é o pastor Onésimo, não é? Pastor Onésimo, isso mesmo. Pastor Onésimo, pastor Davi também, diretor lá, ajuda lá também. Aí eu peguei e fui embora. Fui indo ali e esse pensamento, falei, eu não vou para casa. Eu vou internar. Isso, eu já tinha internado uma vez, alguns meses antes, mas eu tinha ficado só 1 semana. Olha, e saiu. E saí. E aí eu falei, eu vou internar, dessa vez eu vou. E fui. Cheguei lá na casa de recuperação, chorando. Mas eu chorava, igual uma criança. E me deparei com o obreiro lá. Eu não esqueço desse obreiro, porque esse obreiro foi fundamental, assim, para me apresentar com profundidade Jesus Cristo. Porque muitas das vezes a gente acha que na conversão tem que vir com palavras doces, palavras bonitinhas, Jesus te ama, Jesus isso, Jesus... Não. Tem vezes que tem que ser palavra, toma posição, muda. Muda, toma vergonha na sua cara. E ele é aquele tipo de pessoa que ele ensina, vamos dizer assim, na bruta. Duro, mas com amor. Duro, mas com amor. Não era com palavra doce. E só pra você ter uma ideia, quando eu cheguei lá chorando, ele falou, seu choro não comove ninguém, não. Seu choro não comove Deus, não. Você tá arrependido ou você tá com remorso? Olha. Porque se você tiver arrependido, você pode ter certeza que você vai mudar. Mas agora, se você tiver com remorso, você vai ficar do mesmo jeito. Você vai ficar aqui 1 semana e vai sair. Aí eu falei, não, Marcelo Tavares. Marcelo, não sei se você tá ouvindo a rádio. Olha aí. Ele trabalha de vigilante hoje, ele não é obreiro mais lá. Ele era traficante no Rio de Janeiro, esse cara. Meu Deus. E Deus transformou a vida dele Glória também. a Deus. Hoje ele mora aqui em Uberlândia. Aleluia. Cara abençoado. E ele falou, Rodolfo,
você quer mudar mesmo? Eu falei, quero. Aí ele foi lá, conversou com o pastor Onésimo, porque não tinha vaga na SEAMI, quando eu internei lá, não tinha. Eles conseguiram dar um jeitinho de abrir uma vaga para mim e eu não paguei nada, que na época era pago. Eu não sei como que é hoje a SEAMI, né? Porque isso foi em 2011, nós estamos em 2026, 15 anos, então eu não sei. Mas eles abriram uma vaga para mim, eu falei, eu não vou desperdiçar essa oportunidade. E ali foi o ponto que eu precisava para ter essa restauração, essa mudança. Casa de recuperação, ela não muda ninguém. Ela te mostra o caminho para você mudar. Ela te mostra a direção para você mudar. E aí, se você quiser seguir esse caminho, se você quiser seguir essa direção, você muda. Do contrário, você vai continuar a mesma pessoa. Você não muda. O presbítero Rodolfo está sendo profundo aqui nas colocações dele, inclusive a Ana participando com a gente, está falando aqui que bênção, é maravilhoso ver o transformar de Deus na nossa vida. Com certeza quem conhece Jesus profundamente jamais se esquecerá dele. É nosso coração laranja aí para você, Aninha. Obrigado pela participação. Tem mais gente aqui da IPTG, né, da Igreja Tempo de Glória participando. Bom dia, Eita Glória. Galera da igreja tá tudo aqui. Deixa eu ver quem que é. A Adriana e o esposo, pelo que eu tô vendo aqui. Adriana, irmã Adriana. Ai, que bênção, né? Olha, a igreja aqui também mandou. Paz, bom dia para todos. Presbítero Rodolfo é um grande exemplo de recuperação e transformação. Homem de Deus. Aqui é o pastor Gilmar, da Igreja Tempo de Glória. E da Casa Terapêutica Socorro para a Vida, conectado na Rádio Maravilha. Meu pastor, aí é uma amizade de 15 anos. Né? Porque quando eu estava internado, eu conheci o pastor Gilmar na Casa de Recuperação. E olha só. Ele tinha um trabalho de jovens na outra igreja que a gente congregava, que inclusive quando eu saí da Casa de Recuperação, fui para essa igreja, que minha mãe congregava lá também. Em qual igreja que era? Era Monte Sinai. Igreja Monte Sinai. Profética Monte Sinai. E aí ele pegou e foi lá visitar lá e foi ali que nós conhecemos. Olha, então a gente se conheceu. Aí eu aprendi a tocar violão na Casa de Recuperação. E quando eu saí da Casa de Recuperação, fui lá para a igreja, o pastor Gilmar, ele era cantor, era metido a cantor. Olha aí, pastor Gilmar tá escondendo. Eu vi ontem ele fazendo umas participações lá, ele gosta. Ele não era de pregar, de pastorear nem nada, não. O negócio dele era cantar. Era louvor. Era louvor mesmo. Aí chegou lá e não tava faltando gente para tocar violão no Ministério de Louvor, não sabia nem fazer as notas direito. Vem pra cá que é você mesmo. E foi ali que começou a amizade, né? Começou a amizade, estamos aí. E o pastor Gilmar hoje. É fácil de gostar dele, né? Gente boa demais. Gente boa demais. Olha, aqui tem mais uma pessoa participando. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Presbítero Rodolfo é um verdadeiro homem de Deus. Como eu admiro pelo homem que se tornou, um grande homem de Deus. É um esposo maravilhoso. Aí já entregou, né? Para minha amiga, um amigo maravilhoso. Eu e a minha família amam muito ele. O testemunho dele é um exemplo de vida para nós. Gratidão, presbítero, pela sua vida. Conte sempre comigo e a minha família sempre estaremos aqui. É a Monielle. A Monielle é a esposa do pastor Gilmar. Bênção. Pastora tava lá ontem cuidando dos meninos lá, né? O menininho pequenininho tava aqui, comia uma coxinha lá, tava alegre. O Azaf não para, o menino é elétrico. Não para não, né? Para não. Pastora Monielle, obrigado aí pela participação da senhora, viu? Bênção demais. Ela falou que era um ótimo esposo. Eu falei, deve ser minha esposa, né? Mas... Então é porque ela comentaram com ela, né? Sua esposa com certeza minha esposa confidencia pra pastora, né? Mas isso é tão bom nesse testemunho de que você é no altar, você é aqui comigo, aquilo que você é também dentro de casa, né? Pastor... Eu acho que até você falou sobre isso ontem, né? Sobre ser a mesma pessoa. Porque eu penso o seguinte, pastor. É fácil você vestir uma capa, vestir uma armadura, vestir algo para o povo te ver, mas dentro de casa você não ser aquilo. É fácil. Isso aí é a coisa mais fácil que tem. Só que Deus está nos vendo. E uma hora, vamos dizer assim, dessa maneira, a máscara cai. Sim. E quando a máscara cai, aí é que está o problema, que as pessoas vão ver e vão se escandalizar.
E muitas das vezes certas pessoas não aceitam o Senhor Jesus por causa dos escândalos. É, verdade. Então, quando a gente zela da nossa reputação, a gente não está zelando somente da nossa reputação, a gente está zelando da reputação de Deus. Porque a gente é um porta-voz de Deus. A gente é um porta-voz. Então, quando a gente não zela disso, infelizmente, pessoas não vão se render aos pés de Cristo, porque, infelizmente, o ser humano tem esse defeito de olhar para o homem. É, sim. Né? E a Bíblia fala que nós somos cartas vivas, né? O que o pessoal lê na nossa vida tem que, pelo menos, fazer aquilo que a gente é chamado por Deus para ser sal da terra, pelo menos criar esse desejo de que alguém beba da água da vida, né? E eu tenho essa preocupação. Eu tenho 2 filhos lá em casa. Porque Como é que eles chamam? É Gabriel e Arthur. Eles são filhos legítimos da minha esposa, mas eu criei. Né? Eu não tenho filho, não, de sangue não, mas eu criei eles. Você é o pai. Eu sou o pai. E o que acontece? Dá trabalho, porque eu sou muito triste. Porque eu não vou negar, eu não deixo de dar testemunho em casa, eu dou testemunho em casa. Eu dou testemunho. Eu procuro ser o exemplo dentro de casa, para eles se espelharem em mim. Mas, infelizmente, agora eles entrou na idade. Um tá com 20, o outro tá com 17. Eles não querem ir para a igreja. Não quer. Eles, porque tem gente que pensa, filho de crente é crente. Não. Não necessariamente. Né? O encontro que eu tive com Jesus, eles também têm que ter. Não é através do meu encontro que eles vão ser... de cada um, né? Então, é uma luta. Eles não querem ir para a igreja. E isso me dói. Me dói muito. Só que o que acontece? A Bíblia, ela me mostra filhos de grandes homens de Deus que não foram homens de Deus. Sim. Um exemplo é os filhos de Deus Samuel. Deus respeita a escolha, claro. Um exemplo é os filhos de Samuel, né? Os filhos de... Agora me fugiu o nome também, mas teve mais filhos, até mesmo filhos de Davi também, que não se renderam aos pés do Senhor. Então, a gente chateia, a gente fica triste, mas é pôr em oração, né? Mas a maior prova do amor de Deus é o Senhor amá-los do jeito que eles estão, na escolha que eles estão fazendo, e acreditar que aquilo que aconteceu com o Senhor pode acontecer com eles. A semente estava plantada no seu coração, não foi? E na hora certa... despertou, né? Glória a Deus. Porque Provérbios vai dizer, né? Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Isso, exatamente. Porque vai chegar o dia que... O pastor Gilmar tá ouvindo a gente. Quinta-feira agora, quinta, não é? Tem um culto lá de ministração. É na Avenida Jerusalém. Eita, o número... pastor Gilmar vai pegar no seu pé. Pastor não tá sabendo endereço. 116. 116, eu ia falar 118. Não, agora você, José, eu só sei porque eu fui ontem, eu tive que olhar, né? Vai ser direitinho, né, Mas não tem erro, meus irmãos. Você entra na Avenida Jerusalém principal lá do Canaã. É a primeira direita, assim, a igreja tá lá. É uma igreja azul à direita com cor de Smurf. É ela, não tem erro. Cor de Smurf, pastor Gilmar vai pegar no seu pé. Olha aí, gente, Jerusalém 116, tem culto agora nessa quinta-feira às 7h30, né? E no domingo às 19 horas. Às 19 isso, horas, né? isso mesmo. Todo mundo convidado, estive lá ontem, que igreja abençoada. E o pessoal da Casa do Socorro tá te ouvindo também. O Evandro tá aqui mandando um abraço pra você. O Evandro é o cozinheiro lá. O Evandro, não me convidaram pra comer ainda não, viu? Eu vou aguardar o convite do pastor Gilmar pra almoçar com os irmãos aí na Casa do Socorro. O Evandro é um outro testemunho também abençoado. Então depois o pastor Gilmar não desistiu dele. Foi uma briga, né? Foi uma briga. O homem internava, saía, caía. Internava, saía, caía. Mas isso, olha, eu falo, dou até umas arrepiadas. Glória a Deus. O fato de não desistir e acreditar na recuperação da pessoa... Aleluia. Faz dar fruto. Olha o Evandro. Que benção. É uma benção. Ô, meu querido, quero agradecer a sua participação hoje aqui, viu? Eu sei que você tem o seu trabalho aí de viajando, então a gente não sabe quando vamos ter essa outra oportunidade, mas queria que você terminasse a sua participação hoje aqui por causa do nosso horário, orando, tanto pelos adictos, pelas pessoas que estão realmente na dependência, pelas mães e os pais, né, que estão aí orando pelos seus filhos. Seja instrumento de Deus. Ô, glória. Amém. Meus irmãos, vocês que estão ouvindo, vocês também que estão assistindo, para agora o que você estiver fazendo, para agora. Até mesmo você não tenha parente que usa droga, você que não seja uma mãe que não tem filho que está nas drogas e tem tudo, que a Bíblia vai dizer que a gente tem que orar uns pelos outros, né? Amém. Então eu peço que você venha parar
e a gente venha se unir agora em um só propósito, em um só pensamento, em uma só visão. Fecha seus olhos aí, eleva o teu pensamento até Deus para a gente fazer essa oração. Amém? Glória a Deus. Amado Deus, eterno, justo, soberano Pai, Deus criador dos céus e da terra, Deus que nos soprou o fôlego de vida. Ó Deus, aqui estamos, meu Pai, nós aqui dentro desse estúdio, e essas famílias que estão neste momento agora nos ouvindo e nos assistindo através das redes sociais. Pai, estamos em oração agora com um único propósito. Pedir para o Senhor que o Senhor venha alcançar vidas que estão perdidas, sem rumo, assim como eu estive um dia. Na droga, no vício, meu Pai. Independente do vício que seja. Que o Senhor venha abrir os olhos espirituais dessas pessoas. Que o Senhor venha também levantar pessoas para poder encontrar com essas pessoas e ser instrumento nas mãos do Senhor. Para tirar essas pessoas da garra de Satanás e do vício. Oro também, meu Pai, por essas famílias que são codependentes, meu Pai. Ó Deus, que vivem, meu Pai, com filhos, maridos, filhas, perdidas nas drogas, e que essas famílias não sabem mais o que fazer com essas pessoas que estão perdidas. Dê força, meu Pai, dê estrutura. Ó Deus, renova a fé, meu Pai. Dê, meu Pai, o discernimento espiritual para poder entender que tudo é dentro do controle do Senhor, Pai. Que essas pessoas venham aprender a tirar as mãos e colocar o joelho no chão em oração e pedindo para o Senhor pôr a mão e trabalhar. Porque foi assim que o Senhor colocou a mudança de chave na minha vida. Porque a partir do dia que minha mãe tirou a mão e deixou o Senhor colocar a mão na minha vida e trabalhar, assim houve a transformação, assim houve o renovo, assim houve, meu Pai, este homem que vive hoje, Pai. Ó Deus, sei que sou cheio de fraquezas, sei que tenho coisas demais para melhorar, meu Pai. Mas eu louvo e glorifico ao Senhor. Porque da droga o Senhor me tirou e me fez ter uma visão nova. Uma visão que eu não conseguia enxergar quando eu vivia perdido na escravidão do pecado e da droga, Pai. Assim eu oro e peço, meu Pai, alcança essas vidas, alcança essas pessoas, alcança essas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus, amém. Obrigado, viu, presbítero? Eu que agradeço, pastor Carlos. Muito obrigado aí por essa oportunidade mais uma vez. Louvado seja Deus. Glorifica ao Senhor. Obrigado, Júlio Neném. Na sequência tem a Assembleia de Deus Madureira e amanhã às 11 da manhã o debate sobre Ananias e Safira. Será que Deus ainda mata as pessoas hoje? Amanhã pastor Lúcio vai estar com a gente, hein? Às 11 horas. Você está ouvindo 89 Maravilha. Ele é contigo, aonde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. Lara, lara, lara. Você ouviu Debate Maravilha. No ar de segunda a sexta, às 11.